Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, para todos os ouvintes deste abençoado grupo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e a todos os ouvintes deste áudio que porventura estarão ouvindo. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Meus irmãos, o motivo de eu gravar esse áudio o Senhor me despertou e mandou que eu entregasse este recado à Igreja do Senhor Jesus. Não só à igreja, mas aos homens de forma geral. Então, exclusivamente, primeiramente um recado para a sua igreja, uma advertência à sua igreja, uma exortação à sua igreja. E segundo, uma advertência e uma exortação também aos homens de forma geral. Então vamos ao que nos interessa, que é a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 28 em diante. Do primeiro até o versículo 14. Vamos ler a palavra do Senhor, o que o Senhor tem a dizer para a sua igreja. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, ou seja, te respeitarão. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás, e muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Se obedecerdes os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras de que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Louvado seja Deus. Diante deste texto que acabei de ler, o que Deus nos mostra e nos revela? Que as bênçãos do Senhor estão acondicionadas não com o que o mundo pode nos oferecer, não com o que o mundo coloca à nossa disposição,
mas sim as bênçãos do Senhor estão condicionadas à nossa obediência, tão somente isso. Agora vamos para outro livro, louvado seja Deus. Crônicas, 2 Crônicas, que versículo 6, capítulo 28, diz assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer uma das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, louvado seja Deus, estendendo as mãos para rumo desta casa, louvado seja Deus, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Louvado seja, para que te temam, para andar nos seus caminhos, todos os dias que estiverem na terra que deste a nossos pais. Louvado seja Deus. E dando continuidade aqui, ainda no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 19 diz: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servide a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos darei, e esta casa que santifiquei meu nome, lançarei longe da minha presença. Vejam, é de advertência do Senhor. Lançarei longe da minha presença aquele que for ingrato, aquele que for insensível, infiel, e aquele que não for um bom provedor da palavra do Senhor nesta terra. Louvado seja Deus. Então, o Senhor adverte aqui que os tais serão lançados da sua presença. E com isso, vem os castigos da sua desobediência. Voltando para o livro de Deuteronômio, ainda novamente o capítulo 28, versículo 15 até o 21, está escrito assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virá todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua maçadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra. E as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e malditos ao saíres. Louvado seja Deus. Viram aí a diferença? Primeiro vem as bênçãos decorrentes da obediência. E com isso, nos mostra, como já falei, que as bênçãos decorrentes da obediência, elas estão acondicionadas tão somente pela nossa obediência e nada mais do que isso, como Deus nos mostra. Louvado seja Deus. Então, aqui está um recado para a sua igreja. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos adverte que se nós não formos fiéis, cumpridores da sua palavra, ele diz: lançarei longe da minha presença. Então, triste será as pessoas que não obedecem ao Senhor. Quer dizer, aqui está a palavra de Deus mostrando qual é o destino e a trajetória e o final de quem não obedece a Deus. Então,
É um recado para a igreja do Senhor, para ser praticante da palavra, e para os demais, os homens de forma geral, porque a palavra de Deus ela se cumpre nas nossas vidas. Então, mais uma vez, dando continuidade aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Capítulo 13 diz assim: mesmo homem sendo desobediente, veja bem, este é um parênteses que estou abrindo. Mesmo homem sendo desobediente, não sendo cumpridor da palavra, mas caindo em si, acordando enquanto é tempo, e se voltando para o Senhor diz aqui na sua palavra, que quando houver fome na terra, ou peste, fome ou guerra, seja lá o que for, pragas, no capítulo 13 diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aqui está falando da igreja, né? Então, o Senhor diz que só há uma solução. Se a fome vier sobre a terra, as pestes, as doenças, as maldições, se o Senhor encerrar o céu de modo que não haja chuva, que haja escassez, e aí os homens caindo em si, acordando enquanto é tempo, o versículo 14, aqui do capítulo 7 de 2 Crônica, aqui está a forma que o homem deve fazer diante do Senhor e também a sua igreja, como está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, igreja do Senhor, aqui é para a igreja, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então sararei, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então aqui está um recado curto e grosso do Senhor para a sua igreja hoje, totalmente alheia, totalmente insensível, totalmente não mais praticante da sua palavra na essência. Eu estou falando de praticar na essência, não é fazer uma coisa ou outra, não, é praticar na essência, como o Senhor adverte aqui na sua palavra, que ele lançará fora todos aqueles que são desobedientes e não praticantes da sua palavra, não terão parte com ele no reino de Deus, e ele os lançará fora da sua presença. Então, igreja, povo de Deus, que a igreja do Senhor acorde enquanto é tempo, porque nós estamos vendo que hoje no meio do povo de Deus, verdadeiras aberrações em se tratando de ser cumpridores da palavra de Deus, em se tratando de fidelidade a Deus. Nós sabemos que a igreja do Senhor ela foi estabelecida nessa terra para fazer a diferença, para influenciar povos e nações. E o que está acontecendo hoje? Tudo ao contrário. Então, se está acontecendo tudo ao contrário, a igreja é devedora, sim. A igreja está em desobediência, está em desacordo com a palavra, não é cumpridora da palavra, não vive na essência a palavra de Deus. Contra fatos no argumento. Aí está o mundo, aí está as trevas, avançando, pisando, humilhando, perseguindo a igreja. Por quê? Porque encontrou legalidade suficiente para isso através da desobediência dos homens que se dizem povo de Deus e igreja do Senhor. Para que a igreja foi fundada? Para que Jesus fundou a sua igreja e estabeleceu ela aqui na terra? Como eu disse, primeiramente para fazer a diferença, para influenciar povos e nações, para levar o conhecimento de Deus, para que a igreja se santifique, se separe do mundo, para que não seja influenciada pelo mundo. Mas o que está acontecendo? O que nós vemos hoje dentro das igrejas? Mundanismo, simplesmente isso, mundanismo. No vestir, no trajar, no agir, no pensar, no fazer.
e, acima de tudo, egoísmo, egocentrismo, falta de vergonha na cara, falta de temor de Deus. Que esta palavra seja um alerta para o povo de Deus, que parem para pensar. A palavra de Deus não é brincadeira, não é conto de carochinha, não. A palavra de Deus, ela se cumpre. Se o Senhor diz que aqueles que não são obedientes serão lançados fora da sua presença, Ele assim diz e assim o faz. Então, qual o melhor? Obedecer ou desobedecer? Diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse ditado, para Deus, funciona, porque Deus, Ele pode tudo. Ele está acima de tudo e de todos. Deus não precisa do homem para nada, a não ser para pregar sua palavra, a não ser para viver a palavra dele, para ser praticante da sua palavra. Caso não queira, está aí as maldições. Por quê? Porque será lançado fora da presença do Senhor e vai amargar maldições, vai amargar tudo que não presta, e o inimigo vai ter o domínio da vida dos tais. Serão brinquedinhos, como a gente vê hoje. O homem hoje é brinquedinho nas mãos de Satanás. Domestica ele, doutrina ele, direciona ele e o usa para praticar todo tipo de maldade nesta terra. É ou não é assim? Então, no meio do povo de Deus não está sendo diferente. A gente vê pessoas odiando umas às outras, pessoas que não se falam umas com as outras, e se falam é só para manter as aparências, são fingidas, totalmente desnorteadas, desobedientes, cheias de ódios, de rancor, cheio de rapina. É assim que está hoje o coração do povo que se diz povo de Deus. São pouquíssimos que levam a sério a vida cristã. É por isso que Deus sempre está me dando uma palavra de advertência para a sua igreja, para o seu povo e para o homem de forma geral. Porque justamente o fruto da humanidade hoje, o fruto de gerações e gerações hoje, é totalmente o afastamento de Deus. E Deus deixou a sua igreja na terra, se estabeleceu para isso, para levar o conhecimento do Senhor. Ele disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Ele não pediu por favor, não. Está no imperativo: ide, e ai daquele que não for, ai daquele que não fizer, ai daquele que não pregar, ai daquele que não glorificar o nome do Senhor, mas ser opróbrio e escândalo. Porque a própria palavra diz que aquele que escandaliza a palavra do Senhor, melhor fora não ter nem nascido. Então, que esta palavra fique no coração de vocês. Levem a sério esta palavra, levem a sério o autor desta palavra, o Criador de tudo e de todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Que Deus reavive a sua obra, reavive a sua igreja, reavive o seu povo. Que os homens se convertam de verdade ao Senhor. Que os homens ponham a mão na sua consciência e examinem a si mesmo, como está escrito também na sua palavra, no livro de 1 Coríntios. Um texto muito conhecido, que é lido em todo culto de Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo, para que não seja réu de juízo. Isso não está sendo levado a sério. Isso não está sendo feito como era para ser. As pessoas estão brincando, viraram simples religiosos. Vão para a casa do Senhor porque viraram pessoas religiosas. Viram um costume, um modismo. Eles não vão para a casa do Senhor porque vão com alegria para louvar, engrandecer o nome do Senhor e ouvir a sua palavra. E para terminar de complicar, de esculhambar, existem pessoas que se dizem pregadoras, que de pregador não tem nada, são preletores, que usam a palavra de Deus como se fosse uma coisa totalmente distorcida, palavras de alta ajuda. Só sabe dizer que Deus é bom, que Deus é amor. Ele é tudo isso, mas acima de tudo ele é justiça também, como está escrito na sua palavra aqui. Há bênçãos para quem o obedece, para quem é cumpridor da palavra, e há maldições e destruição para quem não é
obediente, porque será lançado fora da presença de Deus, como eu acabei de ler na sua palavra. Não sou eu que estou dizendo, não, é a sua palavra, você ouviu eu lendo. Vá lá na sua Bíblia e confirme tudo que eu falei. Eu não falei de mim, eu falei da palavra do Senhor, e Ele é quem diz que lançará fora todos aqueles que por hipocrisia, por egoísmo, vivem só de aparência, são esquenta-banco de igreja. Pagarão um preço muito alto, porque serão lançados fora da presença do Senhor por não ser cumpridor, por não amarem ao Senhor, por não fazer a sua vontade, nem tampouco, nem pregam a palavra e nem vivem a palavra. Aí está o X da questão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Orem por mim, orem por minha família, porque todos nós precisamos orar uns pelos outros. Os dias são maus, mas o Senhor está conosco. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. E se formos cumpridores da palavra de Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Não precisa você mudar de estado, não precisa você mudar de bairro, mudar de país, não. A palavra de Deus diz aqui que as bênçãos do Senhor irão ao seu encontro, aonde você estiver. Você será abençoado ao entrar e ao sair. Será abençoado no campo e na cidade. E por aí vai. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar suas mãos, tudo vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus se cumpre. Desde que você seja cumpridor. E para ser cumpridor tem que ser o quê? Se santificar. Ser santo na presença de Deus. Vamos fazer como o apóstolo Paulo pediu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus também pediu na palavra: sede santos como meu Pai que está no céu é santo. Onde é que você vê santidade hoje mais? Em pessoas dentro da casa de Deus? As pessoas que se dizem cristão, povo de Deus. Você vê santidade? Raríssimo. E aqueles que querem ser santos ainda são discriminados e perseguidos. São chamados de pessoas que querem aparecer. São chamados de pessoas... enfim, são perseguidas. Extremistas, são chamados de extremistas, pessoas extremistas. Então, vamos ter muito cuidado. Porque para Deus, ou você é santo ou não é. Ou você vive a palavra ou não vive. Ou é praticante ou não é. Então, é simples assim. Entendam como quiserem. Mas só existe uma maneira de ser salvo, de ter comunhão com o Senhor, de morar nas regiões celestiais com Cristo Jesus para todo sempre. O nome é santidade. Santidade ao Senhor. O que a igreja está devendo, e muito, neste século. Santidade ao Senhor. Somente é o que a palavra de Deus pede para aqueles que se dizem cristãos e querem ser. Santidade ao Senhor. Pensem nisso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E vamos orar uns pelos outros para que sejamos abençoados e curados. Em nome de Jesus.